Oi, pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda e a pedidos de muitas pessoas, né? Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é o Fernando, que é uma pessoa que cativou meu coração, que tem um encanto na forma de falar, e ele fala muito bem sobre os óleos essenciais, que é algo que vocês me perguntam muito, que vocês me pedem muito. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Amanda. Eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com tarô, com yoga, com o reiki. E eu trouxe os óleos essenciais para minha vida, né? Nesse meio de terapia, nesse meio terapêutico. E conheci o Fernando através desses óleos aí, né? Que são mágicos, que são mini poções ali dentro de vidrinhos, né? Que fazem uma transformação gigante na nossa vida. E aí, né, o Fê, que é uma pessoa que conhece e domina muito sobre esse assunto, vai falar um pouquinho pra gente, pra vocês, vai presentear vocês com um pouquinho da sabedoria dele. Então, Fê, te apresenta, fala para as pessoas quem tu é. Legal. Eu sou Fernando Perry, eu sou daqui do interior de São Paulo, eu sou de Bauru, São Paulo. Apesar que eu morei para vários lugares diferentes. O pessoal às vezes pergunta do meu sotaque não é de lugar nenhum exatamente assim, né? É uma mistura de várias coisas. Eu gosto bastante de línguas, é uma coisa que eu desde criança me dedico. Eu estudei inglês, eu me tornei professor de inglês quando eu tinha 17 anos de idade. Mas eu sou apaixonado por língua, minha família é da Itália, então eu fui estudar italiano, eu morei na Itália, eu morei na Índia e eu morei nos Estados Unidos. São 3 lugares que acabaram influenciando um pouquinho também minha forma de pensar, de agir e até de falar. Eu tenho uma grande paixão por culturas, especialmente as culturas mais antigas, e eu gosto muito disso. A minha formação é em psicologia, eu fiz psicologia na Unesp, daqui de Bauru, depois eu me especializei em psicodrama, que é uma área que a gente usa um pouco mais de dinâmica de grupo e de trabalhos com a arte. Eu sou um grande fã dessa forma de você ensinar um pouquinho melhor as pessoas a se expressarem, a colocar para fora o que elas pensam de formas diferentes, que pode ser através da arte, do desenho, da música, da dança, do que for. A forma de expressão é de cada um, mas é muito legal que a gente aprenda isso. Como praticante de yoga, eu comecei a praticar yoga por causa da minha mãe. Minha mãe praticava yoga. Um dia, essa história é bonitinha. A gente estava, eu, meu pai e minha mãe numa sala, eu devia ter uns 14 anos, e a gente estava assistindo um filme. E eu e meu pai ríamos muito e minha mãe estava lendo um livro. E eu pensei, cara, se eu tivesse essa concentração para ler um livro no meio de gente rindo, eu conseguiria fazer muita coisa. E eu fui perguntar para ela e descobri, porque mãe, adolescente, né, você acha que é coisa de gente mais velha. E ela me falou do yoga, e eu na época fazia arte marcial, e eu fui praticar yoga. Eu comecei a praticar yoga perto dos 15, 16 anos de idade. Acabei me tornando professor de yoga, eu sou um professor nato, eu gosto de dar aula, aquilo que eu faço eu acabo dando da aula depois. E por conta do yoga, eu acabei conhecendo a Ayurveda, que é a medicina da Índia. Uma parte do que eu fui fazer na Índia quando eu morei lá foi estudar num hospital ayurvédico, para estudar as terapias do Ayurveda, que usa muito as plantas na forma de massagens, na forma de no alimento. E eu comecei o meu trabalho com as plantas, né, com a fitoterapia de uma certa forma, através da Ayurveda. Acabei conhecendo os florais de Bach, estudei os florais de Bach, me tornei terapeuta de floral e acabei depois, muito tempo depois, trombando com os óleos essenciais. Eu vou te falar, a praticidade deles comparado ao uso, por exemplo, da Ayurveda, que eu adoro, mas para você fazer alguma coisa demora, tem toda uma coisa assim. E o vidrinho você abriu, cheirou, né? 30 segundos ele está no sistema límbico, né? Em 2 minutos ele está na sua corrente sanguínea. Então ele tem uma praticidade de uso fantástica. E aí eu acabei estudando e conhecendo os óleos essenciais e estou trabalhando com eles, estudando eles, experimentando em mim a cada vez, né? A gente aprende a fazer, como a Amanda fala, das mini poções. O legal é que você ainda pode combinar ela, né? Você pode fazer a sua própria ali, e juntar os olhinhos para trabalhar questões emocionais, questões físicas, questões energéticas. Isso é simplesmente fantástico. Tu sabe, Fê, que eu também fiz psicologia? Ah, que legal. Eu comecei por aí também. Só que eu era do time da comportamental. Eu era assim, ó. O universo não existe. Somos apenas
né? Somos apenas matéria. Eu era muito dessa área e me puxava muito para ir, né? E aí, enfim, eu lembro até hoje de uma pesquisa que foi feita onde comparavam os seres humanos com computadores e para mim, era aquilo ali mesmo. Pessoas e máquinas era a mesma coisa. Então, eu sou uma pessoa que mudou da água para o vinho depois que eu vim para esse mundo das integrativas, assim, onde eu pude perceber que não, que também somos emoção, que também somos mente, né? Que também somos espírito. Então, eu mudei bastante da minha adolescência para cá. E um dos sonhos da minha vida também eu acho que a gente é muito parecido, porque um dos sonhos da minha vida também é estudar Ayurveda, né? Ir para a Índia e toda essa questão. Um dia eu vou chegar lá. A gente vai. A Índia é uma coisa de louco, assim. Nada te prepara para a Índia. Nossa, eu só imagino. Eu passei 8 meses na Índia estudando e é uma coisa assim de louco, porque é uma mistura de culturas, línguas, sotaques, cheiros, cores. É uma bagunça organizada, porque ela funciona. Ela é bagunçada aos nossos olhos, mas ela funciona. Então, é uma experiência incrível. A gente fala que a Índia é uma mãe que sabe exatamente o que você precisa para a sua evolução. E é isso que você vai receber quando você estiver na Índia. Então, Ai, duas demais. pessoas vão para a Índia, a experiência é completamente diferente, porque você recebe, você encontra lá o que você precisa encontrar. E é muito louco que você sai da sua casa ali na Índia para ir dar uma voltinha no quarteirão, você encontra um cara que mora lá. Eu conheci um cara, por exemplo, ficou no mesmo ashram que eu. Era um italiano de 72 anos, chamado Maurizio, e a gente conversava em italiano, que é uma grande paixão minha, a língua italiana. Ele era professor de meditação transcendental. Então eu estava no Nossa. ashram, que é o ashram do Dayananda, onde a gente estuda Vedanta, e no fundo do ashram tem o rio Ganges, limpíssimo, porque ele está acabando de sair da montanha. E à tarde, eu combinei com o Maurício, todas as tardes, a gente ia se encontrar ali e ele ia me ensinar meditação transcendental, sentado nas margens do rio Ganges, no final da Meu tarde com Deus! o pôr do sol. É uma experiência assim incrível, você não Nossa tem noção. E Senhora! em italiano ainda, que é uma língua maravilhosa. Né? Nossa Senhora! Que momento! Coisas que acontecem na Índia. Onde que você vai encontrar um professor de meditação transcendental italiano que tope te fazer uma aula de graça sentado na beira do rio? Fantástico. Nossa, que presente, né? Mas Demais. voltando aos óleos essenciais, eu vou falar para o pessoal, talvez fazer uma pequena introduçãozinha para quem não conhece o que são os óleos essenciais, né? Uhum. Te mostro alguma coisinha que eu acho que é bem legal. A Isso primeira aí. coisa que eu acho que é legal a gente entender óleo essencial, ele vem das plantas. Então ele é extraído de casca, de raízes, de folhas, de flores. Você vai ver aqui, ó, a gente tem 4 imagens, né, que são as bolsinhas dos óleos essenciais. E o mais legal de você perceber é que elas são microscópicas. Então, quando uma pessoa olha um vidrinho de óleo essencial cheio, ele pensa, ah, tá, alguém espremeu alguma coisa, alguma fruta e colocou aqui o suco dela. Isso não é feito do suco ou da fruta espremida. Isso é retirado da folha dela através de um processo de destilação, ou no caso das frutas, de prensagem a frio. E aí você precisa de mais ou menos, para você ter uma ideia, a casca de 50 a 60 limões para fazer um vidrinho desse aqui. Para você ter ideia do quanto que aquilo é microscópico. E esta molécula dos óleos essenciais, ela é uma molécula completa. Na nossa medicina mais tradicional, a gente tem princípios ativos que são extraídos da planta, isolados em um único princípio e depois feitos sinteticamente em laboratório. Então nós estamos pegando um pedaço copiado sinteticamente de uma planta. O óleo essencial, ele é uma molécula completa. Então você tem naquela molécula vários princípios ativos, centenas de princípios ativos naturais. O seu corpo não entende aquilo como algo artificial. Então ele não rejeita, ele vai aceitar muito bem. E essa molécula é tão fininha, tão pequenininha, que ela passa pela membrana que vai selecionar o que entra e o que sai das células. Ele consegue entrar e levar o benefício para dentro da célula. Por isso que a gente diz que o óleo essencial, a médio e longo prazo, ele não vai ajudar você com sintomas. Ele vai te ajudar com a causa, porque ele vai fazer uma mudança dentro da sua célula. E isso é tão impressionante que, mesmo você cheirando o óleo,
como são moléculas voláteis, elas são muito levinhas, ela é levada para dentro da sua narina, penetra na sua mucosa e vai para a sua corrente sanguínea. Então, tanto faz se você cheira, passa na pele ou ingere, que são as 3 formas básicas de usar os óleos essenciais, ele vai chegar na sua corrente sanguínea da mesma forma. E esse processo de extração é muito importante nessa qualidade para esse óleo chegar até você, que desde o plantio você tem os estudos de a época certa de plantar, de colher, o melhor solo, aonde que essa planta, em qual lugar do planeta essa planta tem o máximo dos seus benefícios. O óleo essencial ajuda a planta a se proteger de coisas adversas. Então, em alguns lugares, ele tem o máximo do benefício. E aí você vai ter toda essa questão, a forma de como ele é extraído e a forma como ele é envasado e guardado. Muitos óleos essenciais que a gente tem por aí não têm um processo de qualidade tão bom. Por isso eles não podem, por exemplo, ser ingeridos. Os óleos que a gente vai falar hoje são de uma empresa chamada doTERRA, que tem um processo de qualidade ligado a cuidado social com as pessoas com quem eles trabalham, um cuidado ecológico, né, preservando a natureza da forma como ela é feita, e um cuidado com esta qualidade assim, são os óleos essenciais mais testados do mundo para ter essa qualidade suficiente para você poder ingerir. Essa é uma pequena introdução para você conhecer um pouquinho mais sobre os óleos essenciais. E aí seria muito legal a gente pensar mais assim, o que as pessoas mais querem saber, o que elas mais perguntam para a gente ir completando. Bom, as pessoas, eu já notei que quando eu boto alguma coisa, elas querem saber o para que é bom, entendeu? Ah, mas para que é bom esse negócio? Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre sintoma numa forma geral, assim. Não sei se tem como fazer isso de uma forma genérica. Se de repente tu pudesse compartilhar casos, assim, de repente, nossa, mudou isso e tal. O que tu acha? Legal. Tem uma coisa que é interessante, eu assisti um treinamento esses dias com um médico que também trabalha com essas coisas mais naturais, e ele estava dizendo uma coisa muito interessante. A nossa visão mais alopática pensa naquela ideia, né? Este remédio serve para dor de cabeça. E aí a gente toma quando você tem a dor de cabeça. Se você pensa numa medicina um pouco mais ampla, ela deveria começar com prevenção. E como prevenção, o que você precisa? Você precisa de dar ferramentas para o seu corpo para que ele mesmo se cure, para que ele mesmo se trate. Se você parar para pensar, quando você faz um corte no seu dedo, nunca aconteceu de você fazer um corte, por exemplo, e esse corte nunca cicatrizar. Ele cicatriza. Pode demorar mais, pode demorar menos, talvez infeccione se você não limpar direitinho, mas o seu próprio corpo se encarrega de curar. Nós temos um poder de cura que pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a nossa alimentação, nosso estresse, nossas emoções, as toxinas que a gente coloca para dentro do nosso corpo, as toxinas que a gente gera no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, isso podem alterar, mas o nosso corpo tem o poder de cura. O que ele precisa é das ferramentas para isso. Ele precisa das substâncias para que ele funcione na sua forma mais otimizada possível, para que ele mesmo se cure. O principal trabalho dos óleos essenciais não é exatamente o tratamento ou a cura de uma determinada coisa, mas é fornecer para o seu corpo aquelas ferramentas que ele precisa para que ele se cure. Então você leva o oxigênio para dentro da célula, para que a célula melhore o seu funcionamento. Você ajuda o seu aparelho digestivo a melhorar as condições para que a digestão seja melhor feita e que você possa absorver mais nutrientes e eliminar mais toxinas. Então, a principal mudança que a gente faz quando você trabalha com os óleos essenciais é essa. É pensar em dar para o meu corpo o que ele precisa para estar saudável, ao invés de pensar em dar isso porque ele tem aquele problema. Porém, de forma geral, a gente pode dizer assim, por exemplo, tem alguns óleos que têm uma capacidade de melhorar o nosso sistema respiratório. Entre eles, por exemplo, tem o hortelã-pimenta, o eucalipto, ou a hortelã-verde, que são muito conhecidos para isso. O próprio cardamomo e a melaleuca também tem uma ação muito legal na parte respiratória. Então, o simples fato de você pegar um óleo, pingar na sua mão, por exemplo, 1 ou 2 gotinhas, fazer assim, fazer a conchinha, e você inalar,
Normalmente, no yoga, a gente ensina as pessoas a inspirar e expirar pela narina. No caso Uhum. aqui da respiração do óleo, eu peço para as pessoas inspirarem pela narina, Uhum. soltarem pela boca, porque essas moléculas são tão levinhas, elas entraram na sua narina e eu quero que ela fique mais tempo lá. Então a gente solta pela boca. Depois puxa pela Legal narina. isso. Então, por umas 10 respirações, você puxa pela narina e solta pela boca. Não que essa seja a melhor respiração para você, mas para manter as Uhum. moléculas mais tempo na sua narina, é legal. Uhum. E ela vai ser absorvida e vai para lá. Você vai sentir, quando você cheirar o hortelã-pimenta, ele gera, ele limpa e abre todo o sistema respiratório. Então, para pessoas que têm qualquer tipo de condição de dificuldade na respiração, por probleminhas sazonais, uma congestão, o que for, você pode utilizar esses óleos de forma aromática, ou pingando na sua mão e cheirando. Você pode colocar na lapela da sua blusa, você pode Uhum. colocar num colar difusor. Se for à noite, Uhum. para melhorar a sua respiração, você poderia pingar numa bolinha de algodão, colocar dentro do seu travesseiro, e pode usar um difusor ultrassônico, que é muito legal. Ele parece um umidificador, fica soltando aquela fumacinha assim e vai espalhar o óleo essencial para o ambiente. Então, esse, por exemplo, é um caso que é muito interessante, porque muitas pessoas, especialmente em cidades grandes, que têm mais poluição, sofrem de problemas respiratórios. Uhum. Né? E ele também é muito interessante para dar sustentação, para dar suporte ao nosso sistema nervoso. A gente tem um caso de uma pessoa que tem um problema de degeneração, né, do sistema nervoso, e ela está fazendo uma série de tratamentos, está fazendo com fisioterapia, e ela começou também a usar os óleos essenciais. Em especial, dois deles, um chama DDR Prime e o outro chama Uhum. Líbano ou Frankincense, e tem a copaíba, que também é fenomenal. A junção desses óleos é muito interessante para dar suporte ao sistema nervoso central, o que melhora, de uma certa forma, vários processos no nosso corpo, desde clarear a sua mente, ajudar com a sua Uhum. memória, algum desconforto que você tenha, de repente, em articulações. Ele melhora a função celular, ele vai oxigenar as suas células. Então, isso é muito interessante. E a gente tem casos de pessoas aí que tiveram benefícios muito legais. Eu vou deixar Uhum. depois o contato aqui, se alguém quiser. Vou até passar alguma coisa para Amanda. E se vocês quiserem, a gente tem alguns vídeos de depoimentos de pessoas que falam Uhum. quando elas usaram. E daí vocês podem pedir para Amanda. Amanda manda para vocês essa playlistzinha que a gente tem com depoimentos. Porque o óleo essencial, então, ele tem, a gente pode dizer que ele tem o benefício curto, médio e longo prazo, né, Fê? Sim. Na verdade, tem coisas que funcionam extremamente rápido. Como eu te falei, se você, às vezes você tem uma certa dificuldade para dormir, está um pouco mais Uhum. agitado mentalmente, você faz uma massagem, por exemplo, com óleo de lavanda, e tem um outro blend da doTERRA chamado Serenity, que é muito interessante, e você faz uma massagem no pé, põe uma gotinha ali no seu travesseiro, você vai perceber que a qualidade do seu sono vai melhorar muito, assim, hoje, no primeiro dia. Uhum. Porém, isso não significa que no dia seguinte aquela sua dificuldade para dormir Uhum. sumiu. Você talvez Sim. vai ter que usar durante um tempo. Você vai ter que recriar um hábito. Você vai ter que reprogramar a sua mente. Nós temos uma parte do nosso cérebro que funciona muito quimicamente mesmo. Né? A gente produz Uhum. mais neurotransmissores de acordo com aquilo que a gente está sentindo, com aquilo que a gente está experienciando. Então você vai melhorando essa programação. E isso é mensal. A cada mês o seu corpo vai reprogramando e refazendo aquela quantidade de neurotransmissores de acordo com as experiências que você teve nos últimos dias. Então você vai levar algum tempo. Alguns hábitos para serem recolocados, você vai precisar de 7, 21 dias. Costuma-se dizer que 3 meses são legais para você estabelecer mesmo um hábito. O óleo, quanto mais eu uso, melhor ele vai fazer para mim. A gente poderia pensar no óleo como um alimento. Eu vi um professor falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava assim que na busca espiritual ou na busca de melhoria da sua saúde, qualquer tipo de desenvolvimento que você queira fazer, ele dizia, é igual tomar banho. Você não pode simplesmente falar, não, mas eu já tomei banho 2 meses atrás, não sei por que não melhorou ainda. Né? Banho é todo dia. Mudança de hábito, mudança para crescimento é todo dia. Você não pode fazer uma coisa que seja muito boa para você um dia e esperar que ela tenha um resultado para o resto da vida. Você vai ter que incorporar aquele hábito na sua vida e fazer todos os dias.
Ninguém chega para você e fala, olha, você está gripado, precisa de vitamina C. Você fala, mas eu tomei ano passado vitamina C. Não, você tem que tomar todo dia. Você tem que melhorar a sua alimentação para ter frutas que são fontes de vitamina C diárias. Então, parte desses benefícios, os óleos essenciais vão funcionar como um alimento das nossas células, um alimento da nossa energia. Então, você vai ter que usar ele diariamente, você vai incorporar ele no seu dia a dia. E trabalha também o autoconhecimento para a gente também ir percebendo, né? Ah, mudou isso, mudou aquilo, porque que nem tu falou, ele tem vários princípios ativos. Então, às vezes a gente começa usando para algo e repara que outra coisa também mudou, né? Isso já aconteceu comigo, eu fiquei, nossa, realmente é completo. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus alunos, assim, que eu também gosto muito de ensinar, sabe, Fê? E eu tenho uma oficina que é uma oficina de ervas, então eu falo de plantas, né? E as plantas, elas também têm propósito, assim como as pessoas, né? E cada planta, ela tem o seu propósito de vida, ela tem a sua missão. E é muito bonito, porque ela tá ali para nos doar, para nos dar aquilo. Então, uma planta, quando ela morre na tua casa, por exemplo, assim, o manjericão, tá? Eu gosto de usar esse exemplo. O manjericão, o propósito dele é nos fornecer o nosso propósito, é nos ajudar a encontrar o nosso propósito de vida. Então, quando o teu pé de manjericão, ele tá lindo na tua casa, é porque tu tá no caminho certo. Então, ele serve também como um termômetro. Quando ele morre, não é porque tu não tá, é porque ele te doou tudo o que ele tinha para que tu não desviasse daquele propósito. Então, as plantas, elas nos fornecem, elas nos dão, nem que elas tenham que morrer por isso. Então, essa coisa que a gente tem com a natureza, eu acho de muita conexão. E apesar de a gente usar o óleo externo para o interno, na verdade, a cura, né, como tu falaste, ela vem de dentro para fora, porque a gente faz parte dessa natureza também, né? A cura vem justamente quando você dá as ferramentas para o seu corpo físico, mental ou energético fazer o processo que ele mesmo tem que fazer. Só que ele precisa dos ingredientes, né? Como que a gente fica saudável? Comendo bem. Você não pode simplesmente comer todas as vitaminas isoladas. Você precisa comer bons alimentos e o seu corpo vai retirar daquilo aquilo que ele precisa. É que, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente não consegue se alimentar tão bem, nem mental, nem energética, nem fisicamente. A gente precisa de alguns suportes, algumas ajudas. Por isso que a gente tem nossos terapeutas, por isso que a, a gente tem a nossa prática de yoga, por isso você tem a meditação, por isso você tem os óleos essenciais, as ervas, as massagens, que são ferramentas que a gente usa para conseguir ajudar o nosso corpo no processo de autoconhecimento, cura e evolução. O autoconhecimento é muito interessante, né? Eu me lembro quando a gente começou, quando eu fui estudar os florais, que a nossa professora falava, a primeira coisa que você tem que fazer é usar em você. Os óleos essenciais, a gente também diz isso. Não tem como você indicar um óleo para alguém, não tem como você ajudar alguém se você nunca experimentou aquilo, se você não sabe como funciona. E eu acho isso é tão mágico, porque em outras formas de tratamento, isso não é necessariamente verdade. Né? Um cirurgião não necessariamente passou por aquela cirurgia ele para que ele aprendesse. Ele aprendeu a fazer no outro, mas não necessariamente ele vivenciou aquilo do lado de quem está recebendo a cirurgia. E no caso da aromaterapia, como o trabalho com ervas, como o próprio Ayurveda, a primeira coisa que a gente faz é na gente, para você sentir em você, para você perceber no seu corpo, para você ter experiências e histórias. E você vai ajudar as pessoas no processo delas através da sua própria experiência. A gente fala isso da tradição oriental, né? O mestre é aquele que trilhou o caminho, olha para trás e te fala, vem por aqui. Não é uma pessoa que está sentada aqui dizendo vai para lá. É muito interessante você ter trilhado o caminho primeiro, para depois você ajudar as outras pessoas. E esse trilhar o caminho é o principal que a gente precisa, é do autoconhecimento. É você começar a entender o seu corpo, quem eu sou, o que eu preciso, o que eu preciso mais para o meu dia de hoje. O óleo essencial tem essa coisa fantástica de você acordar um pouco mais agitado, porque os nossos dias são diferentes. E você utilizar para dar aquela baixada e aterrar um pouquinho. E num outro dia que você acorda um pouco mais sem energia, você usa um óleo que te ativa um pouco mais. Então a gente brinca que é uma caixinha de ferramenta e você vai lá e vai ver qual ferramenta vai ser muito legal para eu utilizar hoje.
E tu saber, né, como que tu tá, para que tu saiba qual é o óleo, né, que tu tá precisando naquele momento. Porque, assim, como professora de yoga também, e terapeuta, enfim, eu vejo que as pessoas, elas não sabem o que elas estão sentindo. Então, uma das coisas que eu sempre falo é, mas o que que tu tá sentindo? O que que tu tá sentindo no teu corpo? Eu não sei, a pessoa, ela não consegue, muitas vezes, identificar o que que ela sente. Isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo ela sente um monte de coisa, mas ela tem aquela sensação de vazio, né? Então eu acho que o óleo essencial, além de todas as maravilhas, ele ainda te traz mais isso, né? O parar, ver o que que eu tô sentindo, para ver o que que eu vou usar hoje, né? E o que é mais incrível é que ele também te ajuda até nesse processo, porque você tem óleos essenciais que clareiam a sua mente, né? Que melhoram a sua própria percepção. Então você Sim. tem óleos que te ajudam até você perceber melhor quem você é. Mas o que mais me agrada na história da aromaterapia, não é a única, existem terapias fantásticas por aí. Então não entenda que eu estou querendo dizer que ela é melhor ou pior do que outra forma de terapia, mas nós estamos com foco nela hoje. Eu mesmo sou professor de yoga e teria muitas coisas para falar de yoga, mas não é o nosso assunto de hoje. O que mais me encanta na aromaterapia é a ideia de você ter um pouco mais de poder sobre você mesmo. Por isso que a gente usa muito o termo empoderar. Porque a gente foi criado, eu sou de uma geração que os meus avós eram muito bruxos de ervas, assim, né? Eles eram muito os feiticeiros. Eu falava para minha avó, tem um problema X, ela ia no quintal, cortava uma ervinha, Já vinha vinha com a chazinha. estava no olho e às vezes colocava na barriga, às vezes fazia beber, às vezes ela cobria minha cabeça e falava cheira esse negócio. Tinha essa conexão. E de uma certa forma, isso foi sendo tirado da gente por uma indústria que visa um pouco de lucro, foi sendo tirado da gente essa capacidade de cuidado e a gente não tem nem mais uma horta em casa. E quando você tem qualquer problema, você sai correndo para a farmácia e aí você deixa uma pessoa que não te conhece, que não sabe da tua história, que não sabe quem é você, sugerir algo para um sintoma que ele também não sabe qual é a causa, e aí você vai lá e toma isso que é sintético. E eu não estou dizendo que a nossa medicina seja ruim. Eu sempre conto uma história, eu sofri um acidente de moto e eu fui parar no hospital, quase perdi minha perna, e se não fosse anestesia, se não fosse anti-inflamatório, se não fosse cirurgia e médico, eu não teria minha perna funcionando hoje. Então, eu estou vivo graças à nossa medicina, que é fenomenal. Porém, existem outras coisas que a gente pode fazer num degrau anterior, onde a gente não está pensando exatamente naquela cirurgia, naquele caso tão intenso. Então, assim, o que eu gosto muito é dessa história de você ter o poder de novo, de você poder, quando você está sentindo algo, você se observar e você utilizar uma substância que é natural, que é de plantas, que tem uma qualidade incrível, que tem formas que você pode trabalhar, seja aromático, tópico, ingerível, seja fazendo um chá, colocando na sua comida. E você pode utilizar isso para você se ajustar. E você ter controle de novo, de cuidar de você, sem precisar que uma outra pessoa te indique. É lógico que precisa de um pouquinho de conhecimento, precisa ler um pouquinho, precisa fazer algum curso. E a maioria das pessoas que trabalham com isso vão te indicar. Se você quiser, a gente pode te falar disso num outro momento, como que você faz esse processo de conhecimento aí. Porém, é muito legal você poder fazer isso. E é lógico, quando a coisa fica um pouco mais séria, a gente sempre brinca, se você quebrar o braço, você não vai pingar lavanda, você vai correndo para o pronto-socorro, vai colocar um gesso e tudo mais. Mas pensa quantas vezes a gente saiu correndo para pedir para alguém que a gente não sabe quem é, ajudar a gente, uma coisa que a gente não sabe o que é. É muito legal você poder cuidar disso de novo e ter esse poder sobre você e sobre a sua família. Você poder ajudar o seu filho, o seu pai, a sua mãe, é muito legal. Eu acho que a medicina é muito importante, né? Indispensável, mas acho que a gente não pode se limitar e se contentar só com o que ela tem para oferecer. Eu tenho agora o mais recente que eu posso falar sobre isso, sobre essa questão da medicina e dos olhos. Eu engravidei e eu comecei a ter crise de candidíase, assim, surtante, né? Porque é uma coisa que incomoda e incomoda muitas mulheres. E esse é uma doença que muitas mulheres sofrem e é muito emocional.
Então, junto com o remédio que o médico me passou, eu comecei a ver qual era o óleo essencial que ia me ajudar para mim entender qual era a minha emoção, qual era o meu sentimento que estava causando isso em mim. Porque se eu estava usando a pomada, se eu estava usando o remédio, curava, dava uma semana, o negócio vinha de novo, é porque era algo muito mais intenso. Então, eu lembro que na época eu comecei, na época agora, né? Porque eu ainda estou grávida e estou fazendo essa manutenção. Então, eu não deixei de usar o óleo, por mais que eu não tenha mais sintoma, porque não é algo físico, né? É algo que está no campo das emoções ali. Então, eu lembro que eu comecei a usar o orégano embaixo do pé, não sei o que, daí a minha mãe falava, não, vai, põe esse no pé, põe esse não sei o que, põe o On Guard. Aí eu comecei a usar o orégano e o On Guard na solinha do pé, o melaleu que eu usava para fazer banho de assento, aí eu passava o gerânio no peito e no baixo ventre, que é do sagrado feminino, para ir fazendo essa manutenção. Então, assim, eu consegui só com os óleos essenciais promover essa saúde em mim, mas porque eu tinha um entendimento que não era só algo físico, era algo que estava vindo de um campo emocional também, né? Só que também não adianta tratar só o emocional se a doença já está no físico. Então a gente usa de tudo, né? Sim. Eu acho muito legal essa história. Você pode muito bem associar formas diferentes de terapia, não só a alopatia, mas você pode usar o óleo essencial com a Ayurveda, você pode usar o óleo essencial com florais, você pode usar o óleo essencial com alopatia. As formas de você cuidar do seu corpo podem ser combinadas, elas não precisam necessariamente ser exclusivas. E às vezes a combinação é muito legal. Eu sempre gostei muito da acupuntura. Eu acho que a acupuntura somando com o óleo essencial ou com o floral fica perfeita, porque tem coisas que ela tem um pouco mais de facilidade para trabalhar e coisas que tem um pouco menos, né? É muito interessante. O que me encanta também no óleo essencial é essa parte energética. Quando eu comecei a estudar os florais, a gente estudou um floral chamado walnut, né, um dos florais de Bach, que você pode usar inclusive para fazer borrifar, para fazer um spray aéreo, para melhorar a energia do local. Quem trabalha com atendimento ao público, às vezes costuma fazer isso para melhorar um pouquinho a energia do local. E eu me lembro que nessa época eu achei muito interessante. Falei assim, puxa, eu não pensaria em pegar o floral e espirrar, eu ia pensar em colocar em mim, para eu trabalhar essa proteção. E o óleo essencial ele também tem essa habilidade de você poder trabalhar a parte energética. Tanto de você usar ele no ar, seja num spray aéreo ou num difusor, ou como você usar em você também. E ele tem essa capacidade de abrir a sua parte energética ou de proteger a sua energética. É muito interessante você trabalhar, por exemplo, numa meditação, você usar o olíbano ou o frankincense, a gente usa na testa ou no alto da cabeça. Poderia ser o sândalo, que é fantástico. E a doTERRA tem um blend muito, que é o meu favorito de todos os tempos, que é o Balance. Então você poderia usar também o Balance, né, nessas regiões para melhorar, por exemplo, a sua meditação, para abrir a sua aura energética, melhorar a sua conexão, trabalhar um pouquinho mais o foco e a atenção. Mas você também poderia fazer um trabalho como o próprio On Guard, né, por conta especialmente do cravo, que é um grande protetor energético, a canela também. Você poderia usar o On Guard para fazer essa proteção, para você usar quando você vai num ambiente que é um pouco mais pesado. Eu vou te falar uma coisa assim, às vezes eu costumo dizer para umas pessoas, aqui na nossa região, quando você fica com a energia meio assim, a gente fala zica. A gente diz, eu tô zicado. Zicado sem energia, com alguma energia que não é minha. A zica aqui para nós é o azar. Tô no azar, tô na zica. A gente aqui em São Paulo a gente fala zica. E aí a gente costuma dizer, eu falo para as pessoas que às vezes eu vou no shopping e eu fico zicado. Eu falo que é zica de shopping. É um lugar que tem muita gente ao mesmo tempo, especialmente aquelas praças de alimentação, com aquela falação, um pouco zicado quando eu volto. Então a gente já acostumou, a gente tem um rolon assim, né? Eu gosto muito do rolon, que é você usar com esta bolinha assim, ele fica muito prático de você usar. E a gente tem um rolon do On Guard, então ele fica na bolsa, assim. Quando eu sei que eu vou entrar num lugar que a energia vem assim, vai no pulso, passa aqui na região do quarto chakra, e passa um pouquinho na nuca, dá uma inspirada, para você dar uma melhoradinha nessa proteção energética, que eu acho que é muito legal. Quando você está em grandes multidões, isso é muito legal. Se você trabalha com o público.
E ele já ajuda muito a gente a dar um suporte para o sistema imunológico. Então já é mais legal ainda, porque você está Uhum. trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Fê, se tu fosse uma pessoa vai começar agora a implementar, botar os óleos essenciais na rotina dela, diária, tá? Quais são os óleos que tu indicaria? Por onde essa pessoa começa? Se é melhor ela ingerir? Se é melhor ela só cheirar? Qual o óleo? Assim, o que tu diria para alguém que quer começar a ter isso como um hábito? Eu diria que é o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar é, existem pequenas regrinhas de segurança, eu vou te falar 3 delas, são muito importantes. A gente não coloca óleos essenciais dentro dos olhos, nem pinga dentro do ouvido, nem pinga dentro das suas narinas. Você pode usar nos genitais, mas precisa que alguém conheça um pouquinho mais, te oriente o que fazer, porque são regiões do corpo mais sensíveis. Então, tudo que a gente estiver falando não são nessas regiões. Segunda coisa, crianças menores de 6 anos, a gente não recomenda que ingira os óleos essenciais. Pelo menos não nesta concentração que a gente usa ele. Tem como? Tem, mas também é legal que uma pessoa que conheça mais te explicar um pouco. É como se fosse uma dinamização da homeopatia, dá para você fazer, mas precisa de um pouco mais de conhecimento. E gestantes também têm que ter um cuidado um pouco especial, ou se você está amamentando. É lógico que tem pessoas que já usam óleos essenciais há 2, 3 anos. Ela já conhece o corpo dela, já sabe o que está acontecendo. Mas se você está gestante agora, né, e nunca viu o óleo essencial, eu também iria com um pouco mais de cuidado, pediria orientação para alguém que já conhece um pouco mais. Legal? Então, Tudo fora a isso, gente tem que começar sempre devagar, né, Fê? Vai testando devagarinho. e quando você fala de jovens, estou pensando ali a criança acima de 7 anos já poderia entrar, vai. Você pensa em jovens e adultos razoavelmente saudáveis, o corpo vai assimilar tudo muito bem. Aquilo que precisa de um cuidado especial é legal ter uma orientação de uma pessoa que seja mais antiga. Agora, é tão seguro se você seguir algumas regras que jovens e adultos razoavelmente saudáveis poderiam utilizar sem nenhum problema. Um óleo que é fantástico, assim, vou pensar numa rotina que seria muito legal de você fazer. Quando a gente acorda, é muito legal você despertar. Então, tem um óleo chamado hortelã-pimenta, que eu acho que você vai adorar se você colocar uma gotinha na sua mão e começar o seu dia respirando hortelã-pimenta. Ele vai abrir a sua mente, melhorar a sua energia para você começar bem o dia. Tá? É muito legal os óleos cítricos. A gente costuma dizer que o cítrico ele tem o poder do sol dentro dele, como se ele concentrasse a luz do sol dentro do óleo cítrico. O amarelinho, né, na natureza tem essa capacidade. Muito interessante, a natureza é tão didática que ela ajuda a gente com cores. As plantas que são boas para a indução de uma determinada cor, né? Eles são quem criou isso tudo foi muito didático. Então, você pode usar um óleo essencial, por exemplo, cítrico, pela manhã você pode colocar, ingerir, né, a tangerina, a bergamota, a laranja-lima ou limão siciliano são fantásticos para você colocar umas gotinhas e ingerir pela manhã para te dar essa energia também. E eles são muito bons para melhorar a nossa alegria, para deixar a gente com um pouquinho mais de alegria. Quando você está ali perto da sua hora do almoço, é muito interessante você utilizar algum óleo que seja mais digestivo. Existe o próprio hortelã-pimenta, quando interno ou passado na região do estômago, é muito legal para isso. A doTERRA tem um blend chamado Zengest, que é muito interessante, uma gotinha depois das refeições, para melhorar o seu processo digestivo. Na Ayurveda, a gente fala que o fogo digestivo, aquilo que produz a digestão, é chamado de Agni. Então, nós temos um Agni responsável pela nossa digestão. As pessoas são divididas na Ayurveda, por exemplo, em biotipos. E alguns biotipos têm muito deste Agni, outros têm pouco. E alguns ele oscila. Então, se você consegue melhorar o Agni, você vai absorver melhor todos os nutrientes daquela alimentação e vai eliminar as toxinas. E este blend, por exemplo, que a gente falou do Zengest, é extremamente ayurvédico. As ervas que tem dentro dele, hortelã-pimenta, o funcho, que é erva doce, o anis estrelado, eles são extremamente ayurvédicos. E aí você vai usar ele para melhorar o seu processo digestivo. Fica muito bom. O hortelã-pimenta que a gente usou de manhã também seria muito interessante antes de uma atividade física. Você pode inalar para ter mais energia, para pedalar, para correr. E olha que interessante, ele e o eucalipto também são legais para aliviar esse desconforto que a gente sente na musculatura depois de você fazer exercício. Então você poderia usar um óleo carreador, que é um óleo vegetal, como o óleo de coco, óleo de jojoba, linhaça,
o que for, e você massagear a sua musculatura com 2 gotinhas de óleo essencial, também para dar essa refrescada e melhorar esse desconforto que a gente sente. E aí, indo para a noite, por exemplo, você poderia pegar o lavanda ou mesmo o Serenity, como a gente falou, fazer uma massagem nos seus pés depois do banho, para dar aquela relaxada e você poder dormir, ou pingar uma gotinha dele numa bolinha de algodão por dentro da sua fronha para você dormir. Isso é uma rotina simples, básica, com óleos essenciais que são bem acessíveis e que você já... Eu não estou pensando num benefício específico, mas para melhorar o seu dia como um todo, né? Despertar, energia de manhã, melhora da digestão e melhorar o seu sono à noite. Eu sinto que se a gente conseguisse melhorar essas coisas, respiração, foco e atenção, digestão e sono, a gente já melhoraria muito da nossa vida e muito da nossa energia e da nossa saúde. E lembrando, né, Fê, que os óleos são super concentrados. Então, quando tu começar a utilizar, é uma gota, né, Fê? Não é virar o trocinho em todo em si. As pessoas pensam num olhinho desse, ela fala assim, está acostumada com outro tipo de coisa, né? Ela fala assim, umas 40 gotas, tá boa? Você fala, tá, para 40 dias, mais ou menos, 40 gotas. Então, 2 por dia de um óleo essencial, né? E até porque, pelo respeito à natureza, né? Porque para fazer uma gota de óleo essencial vai um tantão de planta, né, Fê? Então, assim, não tem necessidade e vamos contribuir. É uma gotinha, 2 e tá ótimo, né? A gente fala que óleo essencial, menos é mais. Na verdade, talvez você vá ver uma receita que fale de 40 gotas, mas você está preparando um spray que vai durar 2 meses. Tá? Então, na verdade, na hora do uso em si, você vai usar menos. Fala, vou fazer um rolon, vai 20 gotas. Mas você vai usar esse rolon por um mês. Sim, ele está diluído, é diferente. Então, você tem essa questão de menos é mais. Porém, a gente pode combinar óleos e pode usar vários óleos. É uma coisa muito engraçada que, quando você não conhece, você nunca usou, você nunca usou. Quando você conhece os óleos essenciais, você chega uma hora que você fala assim, nossa, como é que eu fazia antes de ter os óleos essenciais? Verdade. E você começa a usar, ele começa a fazer parte do seu dia. E você já fala, que nem as pessoas têm às vezes, vou dar um exemplo só para comparar, né? As pessoas têm com o café, ou com o suco, ou com o docinho. Sabe aquela pessoa que fala, acho que eu estou precisando de um docinho, acho que eu estou precisando de um café. A pessoa consegue perceber que o corpo dela está baixando açúcar, ou seja, energia, o que for. A gente começa a usar os óleos e você pensa assim, estou precisando de uma hortelã-pimenta. Nossa, estou precisando de uma lavanda. Pior que é bem assim mesmo. E tem aqueles que a gente vira xodó e aí quando tá terminando já fica, meu Deus, já vou pedir aqui, porque esse eu não quero ficar sem. Porque se torna favorito. E eu sou uma pessoa muito do cheiro das coisas. Então, assim, o melhor elogio que alguém pode fazer pra mim é que eu tô cheirosa. Não, sabe? Não tem outra coisa. Então, assim, o cheiro é uma coisa que, sabe? Muda o dia, muda a vida. O cheiro é, sabe, pra mim, assim. E por que, Fê, agora eu vou te fazer uma pergunta. Tem uns óleos que a gente odeia o cheiro. Deixa eu te contar uma coisa do cheiro que você falou. O ano passado eu fui para a convenção, em 2019 eu estava na convenção da doTERRA nos Estados Unidos, né? E eu peguei um táxi uma hora e óbvio, né? A convenção tinha, sei lá, 120 mil pessoas na convenção. Então a cidade mudou o jeito de fazer as coisas. Eu peguei um táxi e o taxista falou para mim assim, você está na convenção também, né? Eu falei, ele falou assim, você sabe que eu gosto de vocês, dos óleos, né, essenciais. Eu falei, por quê? Ele falou, vocês são meio malucos, mas vocês são cheirosos. Eu achei fenomenal a conclusão dele. Vocês são meio malucos, mas vocês são cheirosos. Cheirosos. Olha, em relação a ter um óleo que a gente gosta ou não gosta, tem 2 teorias. Eu não posso te dizer qual é a certa, qual é a errada, mas tem 2 vertentes de pensamento. Quase todas concordam que cada óleo essencial ele tem uma faixa vibratória. Pensando, por exemplo, numa música. Tem músicas que você ouve e o primeiro acorde da música já te chama atenção e você presta atenção nela. E as outras pessoas que estão na sala, não. O pessoal que trabalha com musicoterapia também diz que o nosso corpo produz uma vibração. Nós temos uma música pessoal. O seu corpo vibra de acordo com aquilo.
E se você se mantém dentro dessa vibração, você está saudável. Então, quando você encontra algo que tem uma vibração parecida, aquilo te chama muito atenção. Quando você encontra algo que tem uma vibração que é diferente, um acorde que é fora da escala que deveria ser, aquilo dói um pouquinho o seu ouvido e você não gosta. Nos óleos essenciais, quase todo mundo concorda que quando tem um óleo que você tem uma certa rejeição, tem alguma coisa que aquele óleo precisa te ensinar. Tem alguma coisa que você precisa ainda modificar e mexer naquilo. Talvez tenha uma história com óleo, isso é um pouquinho diferente, né? Você tem um trauma aí da sua infância que aconteceu sei lá o quê com aquele cheiro. Aí é uma coisa muito específica sua, daquela sua memória olfativa com aquele determinado aroma. Mas costuma-se dizer que ele tem algo para nos ensinar. E aí tem duas vertentes. Uma diz assim, você tem que usar porque você precisa aprender aquilo. E tem uma outra vertente que diz assim, não está na hora de você usar ainda porque você não está pronto para aprender aquilo. Tá? Eu não sei te dizer qual é a certa. Eu simpatizo mais com esta segunda. Mas eu já vi bons aromaterapeutas dizendo, não, você deve usar para cutucar aquilo que você precisa trabalhar. Eu prefiro pensar, não está na hora de eu aprender isso ainda. Eu vou experimentando com o tempo para ver se é. Eu gosto mais dessa coisa. De todos os óleos que eu conheci até hoje, tem um que eu não gosto, que é o anis. Eu tenho uma certa aversão ao anis. Então, por exemplo, o óleo que é o Zengest, que é um óleo que é muito legal para digestão, eu tenho uma certa aversão aromática dele. Quando eu preciso usá-lo, e eu sei que eu preciso usá-lo, eu passo no meu pé, coloco uma meia, lavo o mão, eu estou recebendo o benefício dele sem necessariamente precisar sentir o cheiro. É que o cheiro tem muito essa coisa da memória também, né? Então, enfim. A nossa memória olfativa é incrível, porque quase todos os nossos sentidos passam por uma parte do nosso cérebro para a gente ter essa percepção. Existem algumas coisas que são mais instintivas e que não passam pelo cérebro. Reações como, por exemplo, se alguém te queima, a reação de tirar a mão, ela não fica até o seu cérebro e o seu cérebro tomou a decisão. Ele é tomado numa parte mais primitiva do cérebro, não na parte mais nova do nosso cérebro. De verdade, vai ao cérebro, mas é numa área diferente, tá? Então você tem uma área mais instintiva, que é uma área mais antiga da nossa formação do cérebro. De sobrevivência, né? De sobrevivência, né? Que a gente fala do cérebro trino, né? Esse é mais o reptiliano, que é o mais antigo. E aí depois, essa nossa memória olfativa, ela está ligada muito a isso. Então você tem reações ao seu cheiro, ao aroma, sem necessariamente passar pelo seu raciocínio. Ele vai muito para o seu instintivo. O que é muito legal quando você está querendo trabalhar emoções. Porque algo que o seu cérebro talvez fosse bloquear, a sua emoção consegue ser mexida sem passar por aquela parte do cérebro que iria bloquear esse tipo de processo. Então, em processos terapêuticos, o aroma é incrível, porque ele vai desviar daquela área do nosso cérebro que sabota a gente, que é o nosso raciocínio tentando bloquear aquilo. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar sobre isso, que é uma mãe, por exemplo, que... Vamos pegar duas mães, tá? Elas usam o mesmo perfume, o perfume da época ali, um floral, vamos botar de exemplo. Uma delas amamenta o filho tranquilamente, né? Então, assim, aquele momento de amor e tal, e o nenê, ele já tá sentindo aquele cheiro floral, né? Por outro lado, a outra mãe, foi traumatizante para ela aquele momento, por exemplo. Aquela criança, quando ela vira um adulto, são pessoas que vão sentir coisas diferentes em cheirar, de repente, o mesmo perfume, né? Então, assim, o óleo essencial, além dele conseguir tratar o nosso físico, porque independente da memória ou não, ele vai atuar como ele tem que atuar fisicamente, né? De forma fitoterápica, mas ele também vai desencadear essas outras oportunidades da gente olhar as nossas emoções, né? E curar coisas mais profundas. Sem dúvida. Isso é uma das coisas que a gente estava comentando, que eu gosto muito do trabalho da aromaterapia. Uma coisa muito legal da gente definir, que talvez nem todo mundo saiba, né? Quando a gente fala aromaterapia, muitas pessoas associam com aroma perfume, né? Um perfume que você compra em lojas. A maioria dos perfumes, são feitas sintéticos, com substâncias sintéticas.
Os óleos essenciais não são sintéticos, eles são naturais, são extratos da planta. Se você pegar um perfume de lavanda, ele é diferente de um óleo essencial de lavanda. Nossa, E no eu perfume acho até de fedido. lavanda, o perfume de lavanda não tem nada de lavanda, foi uma Uhum. molécula sintética, copiada, e aí você vai adicionando aroma, cor, textura do jeito que você quer. Tá? Tem o seu papel lá, mas não tem benefícios da lavanda. Então, Uhum. essência ou perfume é diferente de óleo essencial. E quando a gente fala aromaterapia, as pessoas pensam só no cheiro, tá? E aromaterapia você pode utilizar de outras formas, como na massagem. Você pode trabalhar topicamente no seu corpo, você pode ingerir. Existem óleos essenciais que a gente faz para trabalhar outras coisas, por exemplo, na própria culinária. Dá para você utilizar pimenta preta, pimenta rosa, cardamomo, cássia, canela, manjericão, manjerona, orégano, limão siciliano. Dá para utilizar muita coisa legal. E tem uma parte dos óleos essenciais, desse trabalho da aromaterapia, que a gente chama de multiuso, onde você pode, inclusive, a gente faz uma brincadeirinha, eu sempre, na minha aula, eu ensino isso. Você está lá limpando o seu fogão com algum produto que você comprou no supermercado, e se você olha no rótulo dele, está escrito assim, não ingerir, não entrar em contato com a pele, em caso de tatatá, procure um médico. Aí você vai lá e limpa o seu fogão com aquilo. Aí você está cozinhando, fazendo um risoto, e uma azeitona pula para fora da panela. Você come a azeitona, joga ela de volta na panela ou joga ela no lixo? A maioria Eu das pessoas como. come ou joga na panela, com resíduos daquele negócio que você passou no seu fogão que não pode ser ingerido. Tudo bem que são resíduos, mas tem. Se você usa, por exemplo, o On Guard com o limão siciliano, são óleos que eles vão limpar, ele vai tirar toda a sujeira, ele vai higienizar ali, vai deixar um aroma delicioso. E se a sua azeitona pular ali e você ingerir, são dois óleos ingeríveis que, além de tudo, auxiliam a sua imunidade. Então você pode fazer, tem umas pessoas que têm problemas respiratórios às vezes por conta de produtos químicos que se usam na casa. E a pessoa fica ali, às vezes, tratando aquele problema durante meses, anos, e não resolve. Aí ela descobre que aquela reação que o corpo dela tem é de um processo químico que é passado no chão, ou na roupa, ou em algum lugar da casa que você limpa. E você substitui isso, a gente chama de limpeza verde. Você substitui isso por um produto de limpeza verde e aquele problema respiratório some, somado àquelas coisas que você já estava fazendo. Porque você tirou um estímulo, você tirou a causa que estava criando aquela resposta no seu organismo. Então, tem muitas pessoas que sofrem pequenos problemas na pele, respiratório, às vezes até de sono, e ele não sabe que é alguma coisa que ele está se intoxicando dentro da casa dele. Tu sabe que uma das grandes trocas que eu fiz dentro do meio terapêutico é que, assim, a gente fica louca do incenso, né? Eu amava usar incenso, e incenso de lavanda, incenso de mirra e tal. Só que o incenso, ele é puro carvão, é um negócio mega tóxico, né? Então, hoje eu já não uso mais o incenso. Se eu quero dar um cheirinho para o meu ambiente de trabalho, eu uso um óleo essencial no difusor, né? Então, a gente consegue dispensar os incensos também, que é um negócio assim, ó, tenebroso. E aí a gente pode usar, por exemplo, incenso natural, então, né? Queimar a planta sequinha e tal, né? Eu, desde que, como professor de yoga, né, sempre usei incenso, eu ensinava os meus alunos assim, que nós somos muito exagerados no Brasil, né, no Ocidente. Você vai na Índia e vê aqueles indianos com 3 varetas acesas, é num lugar aberto. Uhum. A gente vai aqui e eu já entrei em escolas de yoga que tinha assim 5 varetas acesas ao mesmo tempo, numa sala que cabia 8 pessoas, com todas as janelas fechadas. Você andava fazendo assim na fumaça daquilo. Então, o Uhum. incenso, se você usar num local mais aberto, com as janelas abertas, uma quantidade menor. Na minha aula de yoga eu sempre fiz assim, eu tenho um incensário com areia, né? E eu acendia o incenso, eu queimava 2 dedos e apagava ele na areia, que era só para deixar um cheirinho, e isso com as janelas abertas. Então eu sempre ensinei meus alunos assim, não exagere no incenso, toma cuidado. Mas é muito mais interessante você pegar uma coisa natural, como é o óleo essencial, Natural. que além de te dar o cheiro, vai te dar o benefício. E no caso do umidificador, né, porque o difusor ele é um pequeno umidificador, ele ainda vai melhorar a qualidade do ar, que na maioria dos lugares, vocês moram mais perto da praia, a gente mora mais para o interior. A gente tem uma umidade do ar baixa.
Então, a gente, além de tudo, ainda tem um benefício de melhorar a qualidade do ar. Como se dizer que o ar de dentro da nossa casa é de 2 a 10 vezes mais tóxico do que o ar fora da sua casa, porque ela fica fechada com produtos de Fechado. limpeza. Então, é bem legal a gente fazer essas pequenas mudanças, sim. Fê, eu tenho uma pergunta que também é muita dúvida de pessoas, de muitas pessoas, que é sobre aqueles difusores que são de cerâmica. Usa, não usa? Como é que é? Existem polêmicas sobre isso, porque assim, uma coisa é fazer o que a gente sempre fez, outra coisa é a gente fazer modificações porque a gente descobriu que tem formas melhores. Sabe, as pessoas têm às vezes um argumento, mas eu sempre fiz isso. Tá, mas 20 anos atrás a gente conhecia algumas coisas de ciência, hoje a gente conhece outras. É lógico que se você voltar quando as pessoas começaram a usar o óleo essencial é usado desde o Egito Antigo, eles usam os extratos de planta, e na época dos gregos, os próprios indianos, a medicina chinesa. Porém, hoje nós temos como medir, fotografar e olhar e ver qual é o resultado de uma determinada prática. Por exemplo, a gente aprendeu sobre o óleo saturado não tem tanto tempo assim, se você pensa historicamente. Por quê? Não existiam estudos para nos mostrar o que acontecia quando você aquecia o óleo durante um certo tempo. Hoje a gente consegue ver o que acontece com o óleo essencial quando ele é aquecido e você acaba estragando as moléculas dele. Uma das melhores formas de você usar é não aquecer o óleo. Aí você vai me perguntar, mas você não disse que põe na comida? Sim, igual o azeite. A gente coloca de adição. Existe uma diferença entre você fazer o arroz, tirar ele do fogo, colocar para servir e colocar um fio de azeite, ou você colocar o azeite, fritar a cebola e depois fazer o arroz. Então, não aquecer significa não manter ele sobre aquecimento durante um tempo. Você pode fazer, por exemplo, um escalda-pés, onde você coloca a água quente, pinga as gotinhas de óleo. A água não está quente? Está. Mas ela, concorda comigo que ela não está mais fervendo? Senão você não conseguia colocar o pé. E dali para frente ele vai esfriar aquela água, ele não vai continuar esquentando aquela água. Você pode fazer uma inalação, uma xícara com água morna, você pinga o óleo essencial, cobre a cabeça e vai inalar. Ele está quente? Sim, mas ele está num processo de esfriar e não de esquentar. Então, quando você coloca especialmente os óleos cítricos, que são produzidos a frio, para não esquentar, para não perder a propriedade dele, e você coloca num desse de cerâmica, você percebe que quando vai abaixando a água, ele vai ficando marronzinho em volta? Ele está fritando o óleo essencial ali. Aquilo que ele está fritando passa a ser tóxico para você. E é uma judiaria daí, né? Por isso que a gente prefere os difusores que não aquecem os óleos. Aí você vai me falar, mas eu não tenho. Existe o que é o melhor e sabe assim, o que é possível, o que dá para fazer e o que é o melhor que seja, né? Então, às vezes, você vai melhorando o que você tem. Eu preferiria pingar, por exemplo, num sachê, eu preferia pingar na minha blusa do que colocar num de cerâmica na parede. Eu não tenho na minha casa. Confesso que eu já tive, muitos anos atrás, quando eu não estava estudando isso, eu também tinha, como todo mundo tinha. Parece um negócio de matar pernilongo, né? Hoje em dia eu não uso. Eu prefiro o difusor, ou eu pingo na minha mão, eu pingo na minha blusa, eu pingo no colar, eu faço um sachêzinho, coloco ali do lado. E mais uma coisa assim que eu também queria falar é sobre o uso nos animais. Que nesse ano novo, que daí eu já estava descoberta, né? Eu botei nos meus cachorros e gatinhos uma gotinha do lavanda para eles não se assustarem durante os fogos. E eu notei que fez muita diferença, sabe, Fê? A única coisa que a gente fala é o seguinte, os animais, especialmente os pets, né, que são pequenos, a gente tem que pensar nisso como uma criança. Então você tem que usar o óleo diluído, do mesmo jeito que você usaria com uma criança pequena. Porque a massa corporal deles é muito pequena. Como o óleo ele é muito concentrado. Então a gente costuma dizer o seguinte, existe um vidrinho menorzinho assim, que é um vidrinho de 5 ml, por exemplo. Num vidrinho desse daqui, se você completa ele com óleo carreador e coloca aí de 3 a 5 gotinhas do óleo que você quer usar, você já deixa ele pronto para usar nos seus pets, por exemplo. Tá? A gente trabalha com ele diluído para que eles não fiquem com aquele cheiro muito forte. E aí tem alguns detalhes, tá? Primeiro, eu não sou veterinário, eu conheço veterinários que usam, e aí tem detalhes diferentes que a gente precisa saber. Tem óleos essenciais que não são muito bons para gatos, tem óleos essenciais que não são tão bons para cachorro. Animais grandes, como vaca, cavalo,
eles têm basicamente a mesma coisa que a gente. Mas tem uma coisa que é fantástico. O animal, ele tem uma proximidade ainda com o nosso Criador, né? Um contato com a natureza maior do que a gente. A gente esqueceu um pouquinho disso. Eles são muito intuitivos. Então, uma coisa muito legal de você fazer é pega 3 óleos que você acha que vai ter aquele benefício que você quer dar para o seu bichinho e deixa ele escolher, deixa ele cheirar. Ai, que Ele vai legal! dizer qual óleo que ele está precisando e qual óleo que vai Ele ser tá para ele, precisando. tá? E aí você De... pode deixar ele escolher. E é muito legal você ver, porque eles fazem bem um dia. E aí você imagina você Que passando a coisa nele amor! que ele detesta o cheiro. Agora, você quer uma forma muito prática de usar com animais se você não tem conhecimento? Um difusor. Deixa uma porta aberta para o seu bichinho poder sair caso ele não goste daquele cheiro e você liga o difusor. Então, por exemplo, se eu quisesse usar, eu resgatei uma gatinha um tempo atrás aqui na minha casa, uns 6 meses. Ela apareceu aqui com a gente, toda machucadinha e tal, e a gente resgatou ela. E os primeiros dias ela não deixava ninguém chegar perto. Nós pusemos ela, numa sala, abrimos uma porta para uma segunda sala e colocamos o difusor com lavanda direto. Assim, direto, 10 horas por dia ali. E toda vez que ela enchia daquele cheiro, ela ia para outra sala. E a gente ia chegando perto dela e conversando. Deu uns 5 dias, ela começou a deixar a gente pegar no colo, começou a deixar a gente passar a mão nela, pudemos ver as feridinhas dela, porque ela estava super arredia no começo. Então, uma forma Sim. muito prática e segura é essa. Para eles ingerirem, eles podem ingerir, sim, mas também tem que ser bem diluído. Então, para quem não conhece, a forma mais segura é aromática. E se você vai passar neles, usar numa diluição. E aí existe algum material que já fala para gente quais são óleos melhores para gato, qual que é melhor para cachorro. Ah, legal. Eles têm pequenos Legal. programinhas. A gente pode depois conversar com o pessoal. A gente tem até uma live que a gente fez sobre o uso de óleo nos animais. E a gente tem alguns veterinários no nosso grupo. Olha, apareceu uma pequenininha ali. Pegou. Oi. Isso aqui usa muitos óleos. Agora ela pediu de presente o Kit Kids e a mamãe já encomendou, né, filha? Como que ela chama? Tu acredita, Fernando, que ela me pediu de presente o Kit Kids? Como E que ela essa mãe chama? desnaturada. Como que ela chama? Oi? Como que ela chama? Helena. Helena, Fala aqui pro Fernando. qual é o olhinho que você mais gosta? Qual é o Qual é o olhinho que você mais gosta? Lavanda. Lavanda? Ah, que legal. Querida. Ô, Fê, então, assim, pra gente encerrar, agora quem assistiu já aprendeu um pouquinho sobre, né? Como que faz se quer adquirir, como que faz se de repente quer trabalhar com isso. Acho que contar um pouquinho, né, da empresa que a gente trabalha, porque a gente só confia nessa, né, Fê? Se tu vai usar óleos, usa dela, porque é onde a gente assina embaixo, né? Tudo que a gente falou aqui é baseado nessa empresa, porque realmente é a melhor, é a mais confiável, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E se as pessoas quiserem comprar, se elas têm interesse, enfim. Legal. Eu acabei, depois que a gente começou a estudar e conhecer um pouquinho mais, né? Uma das coisas que me fez me apaixonar por essa empresa, quando eu a conheci, fui apresentado por uma professora de yoga de um outro país que me falou sobre ela. E a primeira coisa que eu fui procurar era saber como é que ela faz com relação à natureza. Eu sou uma pessoa bastante ligada nessas coisas. E eu fiquei muito feliz em descobrir que é uma empresa que tem um cuidado com a parte ecológica muito grande, de preservação, de cuidado, de como que faz. E existe uma outra coisa que acontece, que tem uma exploração muito grande desse pessoal que é um pouco mais simples, que trabalha direto no campo. E a Doterra tem um trabalho muito bonito chamado Coimpacto, onde ela faz parceria com os agricultores num processo de cooperativa, sem atravessadores no meio. Ela compra direto dos agricultores. E tem uma pessoa da Doterra que trabalha no campo junto com eles para fornecer todas as ferramentas que eles precisam para uma produção ser melhor ainda em relação à qualidade. E ela tem uma outra coisa muito legal, que é um projeto social chamado Healing Hands, que está em mais de 40 países, que faz um trabalho aqui no Brasil, é um trabalho feito no Nordeste, com uma ONG chamada Childhood, que é como se fosse criança ou infância em inglês, Childhood. E esta ONG,
ela trabalha para diminuir o tráfico sexual feminino nesta região mais pobre do nosso país, que ainda tem muita coisa assim acontecendo. Então, é muito bonito essa parte. E aí você vai estudar em toda a questão da qualidade dos testes, a ponto de ser uma das únicas empresas no Brasil que tem autorização para que você possa ingerir os óleos, tamanha a pureza dela. Se você gosta e está querendo saber mais, a primeira coisa que eu te falo é entre em contato com a Amanda. A gente vai deixar os contatos aqui, né, no final, para ela mesmo poder falar com vocês um pouquinho depois. E para te passar um pouco mais sobre comprar. Tem uma forma muito legal, que é você comprar direto da doTERRA, porque você ainda vai ter mais descontos. Você cria uma conta, faz a sua inscrição como cliente preferencial, que seria um usuário que vai ter benefícios, e você pode comprar com desconto, participar de promoções, participar de um programa de fidelidade que você acumula pontos para trocar por produtos, que é bem legal. E se você é terapeuta, se você trabalha com o público, se você trabalha na área da saúde, é muito legal, se você quiser, você também ser um revendedor. Você faz a sua conta como consultor e você pode revender os óleos ou você pode chamar pessoas para fazer inscrição nelas ligadas a você. A gente tem uma série de coisas legais. Se você estiver interessado, manda um oi para a Amanda. A Amanda vai te mandar uma mensagem com mais detalhes sobre isso que a gente está falando. Mas a gente tem formas de treinamento, de instrução, cursos gratuitos, e-books que você vai receber para poder ter essa confiança e essa segurança de usar os óleos essenciais em você e na sua família. Nós temos um grupo para trocar ideias que tem profissionais de psicologia, temos veterinários, temos médicos, temos terapeutas, e que é muito legal para a gente trocar experiências. Nós fizemos esses dias uma reunião com a mãe da Amanda, inclusive, falando um pouco mais do uso nas crianças. E aí a gente tinha algumas mães dando depoimento, como é que a gente fazia esse uso. E é bem legal, porque não é alguém que lê um livro, é alguém que usa de verdade e está acostumado a utilizar. Então essa é, talvez na minha opinião, a forma mais legal de você adquirir os óleos, é você tendo a sua conta, para você ter acesso a todo esse universo de troca de informações e de educação em relação aos óleos essenciais. É isso aí. Eu aprendi muito depois que eu, enfim, entrei no grupo, porque daí ali é sempre alguém falando uma coisinha ou outra, e aí tu acaba aprendendo junto. E o material que é disponibilizado para a gente também é muito rico, né? Então, para quem também quer aprender mais, super, super vale a pena, né, Fê? Muito legal. Eu acho que era isso. Sobrou alguma coisa para perguntar? Não, acho que é isso, então, né? Quero te agradecer mais uma vez pela tua gentileza, pelo teu tempo de estar aqui comigo, gravando esse presente, porque essa aula é um presente. Eu gostaria muito de ter recebido isso há muito tempo atrás, alguém que me explicasse tudo que a gente explicou. Então, gratidão, Fê. Eu acho que a coisa mais legal para a gente finalizar é assim, eu realmente acredito, eu sempre falo sobre isso, eu acredito que a gente está no nosso planeta num momento em que a gente precisa cuidar um pouquinho mais da nossa faixa vibratória, como é que a gente está colocando a nossa mente. E a gente precisa cuidar um pouquinho mais da nossa forma de cuidar do próximo, porque todo mundo fica mais assustado quando a gente tem essas mudanças muito assim, a gente acaba se defendendo, e da defesa a gente se torna um pouco mais, talvez egoísta, talvez agressivo, com coisas que são diferentes ao que a gente está acostumado. E eu acredito que qualquer empresa que de alguma forma divulgue, auxiliar o próximo, trazer conhecimento gratuito, ter respeito com as pessoas que estão trabalhando, é uma coisa que vale a pena a gente divulgar, vale a pena a gente participar. E uma das grandes missões que tem a doTERRA enquanto empresa é levar essa consciência e essa saúde para a casa das pessoas, para empoderar elas e elas poderem se cuidar. E eu acho que a gente pode fazer a nossa parte, divulgando coisas boas, ensinando coisas boas para as pessoas, tentando tocar o coração delas para desenvolver um pouquinho mais de compaixão, tentando desenvolver uma busca um pouquinho melhor de algo superior, no nome que você quiser dar, para a gente se conectar a isso também. E os óleos essenciais também podem nos ajudar nisso. Eu acredito que essa é uma grande missão que tem enquanto a empresa e enquanto tem esta equipe que eu tenho o grande prazer de fazer parte. Existem pessoas diferentes trabalhando com os óleos essenciais. Eu faço questão de me juntar com pessoas que gostam de pessoas, que gostam de ajudar o próximo, que gostam de fazer trocas e que gostam de entender que a gente tem um processo de crescimento e que faz parte a gente fazer tudo que a gente faz com honestidade, com bondade, com vontade de ajudar o próximo. Eu acho que isso faz toda a diferença em todo o trabalho que a gente for desenvolver. Eu agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho
sobre óleo essencial, de falar um pouquinho da gente. O professor gosta de dar aula, eu estou dando aula, eu estou feliz. Aham, gente, eu acho que a gente podia ficar aqui o quê? Um dia inteiro, né? Legal. Obrigado, Amanda. Beijo, eu que te agradeço. Fica com Deus.